Eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. Meu amado irmão e irmã, nós estamos ao longo desta semana lendo o capítulo 6 do Evangelho de São João, que apresenta o Cristo que se revela como pão, como alimento de eternidade. Hoje, quinta-feira, dia especial de adoração ao tão sublime sacramento do altar, ao pão da vida que é Jesus. O nosso sustento, a nossa força. Nós, para sobrevivermos, precisamos diariamente tomar o alimento, bebermos a água, para podermos continuar sustentados. Não é diferente com a nossa vida espiritual. O alimento, a diferença deste que tomamos diariamente, é o próprio Jesus. Um alimento que não se perde, que não perece, e que confere a nós, pela graça, a eternidade. Como caminheiros neste mundo, na direção do céu, trilhando o caminho que é o próprio Cristo, por Ele alimentados, nós ganhamos, nós recebemos a vida eterna. Não apenas a vida, que já é um grande e sublime dom, mas a eternidade. Ou seja, nós temos condições de, pelo Cristo que se oferece a nós na cruz e sobre o altar, temos condições de sermos por Ele alimentados e vivermos a vida divina. Não por nossos méritos, mas por graça e bondade de Deus. Ele é quem toma a iniciativa, e isso fica evidente, por exemplo, no princípio do Evangelho de hoje. Cristo fala assim: ninguém pode vir a mim se o meu Pai que me enviou não o atrai. Quando nós pensamos assim, eu quero buscar a Deus, eu quero me empenhar na minha conversão, eu quero ser diferente. Antes que pensemos e tomemos a decisão, antes, Deus, por primeiro, agiu em nossa vida. A graça nos precede. O agir de Deus age em nós e, quando nós damos uma resposta, achando que somos os primeiros, não. Deus tomou a iniciativa. O amor de Deus sempre nos precede. A graça de Deus sempre vem antes do nosso agir. A graça do Senhor que supõe a nossa natureza, a nossa colaboração, o nosso sim, o nosso assentimento, o nosso assumir o projeto de Jesus. Nós ouvimos no Evangelho de hoje esta palavra que revela Cristo como pão de eternidade. Alimento que não se perde, que preenche a nossa vida de sentido. Porque a gente pode tomar o pão do dia a dia, estar com a barriga cheia, mas com a alma vazia. Então Cristo aponta sempre para uma realidade maior. Enchermos a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida do sublime sabor do amor de Deus, que nos fortalece para enfrentarmos as maiores dificuldades deste mundo sem desanimar. Por isso clamemos: Senhor, aumente em nós o dom da fé. É interessante que na primeira leitura, Filipe é aquele que é enviado por Deus para dirigir-se ao sul. E ao fazer isso, ele se encontra com o eunuco etíope, o administrador dos bens da rainha da Etiópia. Homem muito importante. E ele, voltando do templo de Jerusalém, onde tinha ido para adorar a Deus, ele está lendo ali o profeta Isaías. Só que ele não entende. E é Filipe que faz este importante papel de ajudá-lo a interpretar a palavra que ele estava lendo e não entendia. Quantas e quantas vezes nós lemos e nada entendemos? Então o Senhor nos concede a sua igreja para nos ajudar a interpretar, a entender. Ela que é mãe, mestra e rainha,
e que há 2000 anos vem nos ajudando a compreender melhor a importância, o papel da palavra e, claro, deste alimento salutar que é o próprio Cristo. A mesa da palavra, de onde é proferida a palavra, o Evangelho, de onde escutamos o Cristo vindo ao nosso encontro para nos abençoar, e a mesa da Eucaristia, onde após a transubstanciação nós temos não mais o pão e o vinho, mas o corpo, o sangue, a alma e divindade de nosso Senhor para nos alimentar. Filipe, cheio da graça do Espírito Santo, ajuda aquele homem a entender a palavra. E o que acontece em seguida? Ele entende, e Deus age nele, de tal modo que ele pede a Filipe a graça do batismo, é batizado, é transformado pelo poder da palavra. Ele não interpreta a palavra de qualquer jeito, ele pede auxílio daquele que estava mais experimentado, e ao entender, Deus toca em seu coração, e ele pede a graça de uma vida nova. Que alimentados pela mesa da palavra e da Eucaristia, pelo próprio Cristo, possamos também nós, irmãos e irmãs, anunciá-lo, proclamá-lo, levá-lo aos irmãos que, por vezes, estão tão distantes, afastados, querem se aproximar, mas falta quem lhes anuncie. Então, viva para valer o seu compromisso batismal. Anuncie Jesus vivo, ressuscitado, pão da vida eterna, para que possamos nele ter vida e vida em plenitude. Assim seja. Amém.